Sun Jinwoo derrotou o Rei Formiga, agora ele precisa salvar a caçadora de Rank S Chahain. Ela está à beira da morte, e os poderes de Sung não são suficientes para curá-la. Sendo assim, Jinwoo decide retirar a sombra do corpo de Min Beong-gu, sendo esse o healer de Rank S que foi morto pelo Rei Formiga. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje aqui do canal, eu vou contar para vocês como será o episódio 38 da segunda temporada de Solo Leveling. Mas antes quero mandar um agradecimento especial para os inscritos que mandaram uma doação aqui para o canal. Obrigado aos caçadores de Rank S, Wilson Daltro, Eric Coelho, João Carlos, Márcio Ferreira, Vinícius Álvares, Roberto Freitas, Rafael Oliveira, William Benigno, Eliezer Salvato e Kleber Augusto. Com certeza, amigos, vocês fazem a diferença para eu continuar com os vídeos por aqui. E para quem também quiser fazer uma doação, as informações estão na descrição desse vídeo. E meus amigos, a meta de likes para o vídeo de hoje será de 3.000 gosteis. No último vídeo não alcançamos a meta e por isso demorou um pouquinho mais para sair. Então dessa vez estou contando com vocês. E sem mais enrolação, bora para esse super vídeo. Sun Jinwoo dizia: erga-se. Seu poder de extração de sombras falha 2 vezes. Agora ele possui apenas uma tentativa para conseguir invocar a sombra do healer Min Beong-gu. Com o nível de sua habilidade, 2 falhas seria algo difícil de acontecer. Beong-gu deve possuir uma grande vontade para não ser invocado. Era como se ele estivesse dizendo que é um pecado invocar a sombra de um humano. Mas os vivos têm preferência. Chahain deveria sobreviver. Sun Jinwoo ordena mais uma vez: erga-se. Naquele momento, a sombra do healer de Rank S se manifesta. Baek estava preocupado. Ele segura no ombro de Sung e dizia: caçador Jinwoo, o que diabos está acontecendo com Beong-gu? Sua verdadeira habilidade seria controlar os mortos. A sombra do healer mais poderoso da Coreia se ergue. Essa é a sua aparência. Choi Jong-in e Dong-wook estavam surpresos. O poder de Jinwoo realmente vem dos mortos. Ele não é um caçador comum. A sombra do healer então anda na direção da caçadora Chahain. Ele abre o seu grimório e utiliza o seu poder de cura. Baek estava surpreso. Sung dizia: eu entendi que tipo de pessoa ele era. Ele está curando a caçadora Chahain por conta própria. Eu não mandei ele fazer isso. Esse cara é gentil. A sombra do healer sorria, porém Baek diz que essa coisa não era mais o seu amigo. Sung responde que ele estava certo. O cameraman estava sem reação ao ver aquilo. Agora ele entende porque Sung mandou desligar a câmera. Esse tipo de poder não pode ser conhecido pelo público. Choi Jong-in também entende. Quanto mais esse cara luta, mais forte ele fica. Ele não consegue nem sequer imaginar o quão assustador é o poder de Jinwoo. Baek dizia: eu sei que você vai conquistar muitas coisas nas batalhas que estão por vir. E também sei que a força de Beong-gu seria de grande ajuda. Mas durante toda a vida dele, ele realmente odiava lutar. Por favor, não o faça lutar novamente. Sun Jinwoo pensa naquelas palavras. Ele bate na mão de Baek. Essa era a segunda vez que ele segurou o seu ombro. Mas a diferença é que dessa vez não é uma ordem, e sim um pedido do fundo de seu coração. Sung se sentia da mesma forma. Ele então se aproxima da sombra de Beong-gu e ordena o seu cancelamento. A sombra fica surpresa, mas ao mesmo tempo feliz. E enquanto se desfazia, Baek sorri. Agora seu amigo pode descansar em paz. Ele então agradece Jinwoo. Obrigado. Vemos o helicóptero chegando na ilha Jeju. Os caçadores da Coreia estavam saindo do formigueiro. Ma Dong-wook segurava a caçadora Chahain e Baek trazia consigo o corpo de seu amigo. Sung diz que irá ficar naquele lugar. Baek não entende o porquê disso, mas Jinwoo apenas diz que deveria fazer uma coisa. Baek então entende. A sua missão ali ainda não acabou. Vemos dezenas de formigas gigantes. Elas estavam sobrevoando aquela ilha. Sung diz que irá abrir caminho para eles irem embora. Ele vai cuidar das formigas que restaram. De repente, Jinwoo invoca seu Wyvern das sombras. Aquele é o Kaizel. Baek fica assustado e Sung dizia: muito bem, eu te vejo depois. Ele sai voando com o Kaizel. O seu alvo eram as formigas sobreviventes. Sung passa entre elas e as asas de Kaizel destruía todas que estavam no caminho.
Enquanto isso, em um dos navios japoneses, vemos os caçadores de Rank S restantes que fazem parte da guilda Drowsword. Minoru ainda estava em estado de choque. Ele dizia: aquilo era realmente um monstro. Vocês não viram, então não entendem. Vocês não viram o que aconteceu com Goto Ryuji quando ele lutou contra aquela coisa. Não dá para matar aquilo. Essa raid falhou totalmente. Não tem como um caçador derrotar aquele monstro. Nesse momento, o vice-líder da guilda pede para Minoru não se preocupar. A raid na ilha Jeju acabou. Aquele monstro foi morto. Minoru fica surpreso. Isso não seria possível. Porém, a Coreia mandou essa informação. Então era verdade. Sugimoto se lembra das últimas palavras que teve com Goto. O caçador mais poderoso do Japão dizia que conheceu um caçador muito habilidoso na Coreia. Seu nome era Sung Jin-woo. Agora Sugimoto sabe que isso realmente era verdade. De repente, um dos marinheiros dizia que as formigas estavam se espalhando. Muitas delas estavam vivas. Eles precisam se preparar para o combate. Nesse momento vemos que os soldados das sombras e também algumas formigas das sombras estavam cuidando das formigas restantes. Dentro do formigueiro, os magos das sombras atacavam com suas bolas de fogo. Eles estavam destruindo os ovos das formigas. Sung percebe que estava com sorte. Ele ganhava experiência mesmo matando as formigas que não nasceram. Sung abre seu inventário. Ele então invoca uma espada gigantesca. Sung havia se esquecido disso. Nesse momento, ele testa suas habilidades com aquela arma. Sung gira a espada e consegue criar uma intensa rajada de eletricidade. Ele ataca alguns ovos com essa arma. Aquela era a espada do rei demoníaco e seria um desperdício deixá-la no inventário. Ele decide destruir os ovos que sobraram utilizando aquela espada. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a batalha de Sung contra as formigas estava sendo mostrada para o diretor da Associação de Caçadores Americana. Já era 4 horas da manhã, mas mesmo assim foi bom ele ter visto aquela gravação. O diretor David Brennan pergunta o que o caçador Michael Connor achava daquilo. Um caçador que pode invocar e controlar centenas de soldados é uma anomalia. Seria um desperdício deixá-lo em um país pequeno como a Coreia do Sul. David pergunta se Connor teria alguma outra informação. Ele então mostra uma pasta sobre algo que aconteceu há alguns meses atrás. Esse era o incidente de Sung Il-Huan. No nordeste dos Estados Unidos, um homem foi capturado por um caçador de Rank A dentro de um portal de Rank A. Ninguém sabia se ele era o boss da dungeon ou se era um monstro, mas ele dizia ser um caçador coreano. A informação coletada na época foi guardada em bancos de dados. Parece que esse homem é o pai de Sung Jin-woo. Essa é a chance perfeita. Nenhum outro país sabe quem é Sung Jin-woo. David percebe que essa situação é diferente de quando eles recrutaram Hwang Dong-soo. A Coreia do Sul tem sido aliada dos Estados Unidos há algum tempo. Se pegarem 2 caçadores de Rank S deles, não significaria quebrar essa relação. Connor então pergunta se Jin-woo não valia esse risco. David pergunta se Connor conseguiria garantir que Sung aceitaria, e ele responde que fará o seu melhor. Enquanto isso, Sung Jin-woo sobe de nível mais uma vez. Ele acaba de chegar no nível 100 após limpar o formigueiro da ilha. Sung então se aproxima do corpo do Rei Formiga. Ele tinha uma aura bem assustadora. Nesse momento ele ordena: erga-se. De repente, Sung é envolto em escuridão. Ele se pergunta o que seria isso. Jin-woo não conseguia sentir nada. Seria a extração de sombra que ele acabou de usar? Será que ela falhou? Mas de repente a escuridão se dissipa e atrás de Sung algo se forma. Ao olhar para trás, ele percebe que esse é o Rei Formiga. Ele conseguiu uma sombra extremamente poderosa. Essa sombra era de nível general. A Formiga da Sombra se ajoelha perante seu novo mestre. Esse era um rank que Jin-woo nunca viu antes. Quer dizer que essa formiga é bem mais forte do que as outras sombras. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling 2ª temporada aqui no canal. E galera, também gostaria de saber qual outro anime ou mangá além de Solo Leveling vocês querem que eu conte a história por aqui. Comente aí o que você achou desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.